Olá pessoal, bem-vindos ao canal Invest Investimentos Gerais. Meu nome é Fernando e estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o nosso EA Hedge Assistant. Esse EA ele pode ser usado com duas estratégias, um Hedge simples e um Hedge duplo. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o Hedge simples, certo? Aqui é a página onde a gente está vendendo os robôs que a gente tem à venda. Então temos o Hedge Simples MT4, o Hedge Simples MT5. Além desse robô a gente tem o Multiscan FX. Esse robô é muito interessante, ele trabalha com take stop. Dá uma olhadinha aí quem tiver interesse. Ele passou semana passada na fase da DeFi. Então é um robô muito interessante para trabalhar em mesa. Por quê? Porque ele trabalha com take e stop bem certinho. Beleza? Então fica a dica aí, vamos para o nosso Hedge Assistant. Eu estou mostrando aqui um pouquinho da página dele, por quê? Porque na página dele vocês podem ver que a gente já tem um tutorial sobre as estratégias. Temos algumas informações, algumas imagens. Bem para trás aqui tem algumas configurações: conservadora, agressiva, temos no Shao, no Shao, no HK e no S30. Lembrando, sempre utilize, quando vocês adquirirem o robô, bota numa conta demo para entender bem a funcionalidade. Às vezes as funcionalidades que a gente tem, vocês vão criar umas funcionalidades melhores. Então lembrando, isso aqui é um assistente, pessoal, não é um EA, é um assistente, não é um EA totalmente automático. Então as decisões vão ser tomadas por vocês que vão abrir as ordens. Então essa é uma dica valiosa. O gerenciamento é vocês que vão fazer. Então é um assistente, 50% operacional é do robô e 50% é do operador. Vamos lá então, pessoal, na conta aqui. Hoje a gente vai mostrar o Hedge Simples. O que é o Hedge Simples? É você abrir apenas uma ordem. Deixa eu ver a configuração dele aqui. Para o Hedge Simples eu gosto de usar aqui um lote bem baixo. Eu deixo aqui o 500. O que é a distância? A distância é quando a gente abrir a ordem, eu volto aqui novamente, beleza? A distância em pips que ele vai abrir uma ordem pendente para fazer o hedge, certo? 0.01 é o lote que eu vou utilizar. Lote Martingale é o quanto ele vai abrir maior o lote pendente para fazer o hedge. Essa é a distância e esse é o fechamento do mercado. Quando vocês quiserem utilizar para ele não deixar um drawdown tão alto, vocês podem estar utilizando aqui em True, certo? Eu utilizo ele em false, eu mesmo faço no gerenciamento. Se eu ver que se o drawdown estiver muito alto para o que eu estou operando, eu venho aqui e fecho todas as ordens. Beleza? Vamos primeiro abrir uma ordem, vamos abrir uma ordem de venda. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu abri uma ordem de venda e ele já me apregoou uma ordem pendente 0.02. Vamos abrir aqui novamente. A distância que eu deixei aqui é 500, então daqui até aqui ele dá 500 pips, certo? O fechamento de mercado é $1, então se chegar aqui a $1 ele vai fechar minha ordem. Se eu quiser eu abro uma outra ordem ou não. Eu sempre vou operar a favor da tendência. Eu sempre vou ter que operar quando o mercado está com bastante volume, com bastante volatilidade. Nunca opere com esse assistente num mercado lateral. Por quê? Porque ele faz hedge. Se você deixar no mercado lateral, operar no mercado lateral, ele vai abrir muitas ordens. Entendam isso. Aprendam a operar com um robô antes de colocarem numa conta real. Vão para uma conta demo, teste por que está dando isso, por que está dando aquilo, entendam, beleza? Então assim, lote Martingale é o que ele abre a mais quando ele abre a ordem pendente do hedge. A distância é o tanto que ele deixa de distância de um para o outro. O fechamento é o que eu vou abrir aqui. Hedge simples. Por que hedge simples? Porque eu estou utilizando só um assistente, Hedge Assistant. Eu só abri uma ordem.
O head duplo é quando eu abro uma ordem de compra e uma venda num outro gráfico, certo? A gente vai ver no próximo vídeo o head assistente. Beleza, pessoal? Então, ó, abriu uma ordem de venda, ele deixou uma ordem pendente de compra. Se ele vir aqui fechar $1, ele vai fechar minha ordem e não vai abrir mais ordem se eu não abrir. Então é um assistente. Eu opero 50%, ele opera 50%. Se ele vir aqui o que vai acontecer? Ele vai abrir uma compra com 0.02. Se o mercado tiver a tendência a continuar subindo, ele vai fechar a minha ordem conforme eu deixei aqui o fechamento. Eu posso utilizar aqui, pessoal, o fechamento variável. O que é o fechamento variável? Se eu deixar aqui em true e eu colocar 0.8 aqui, 0.6 aqui, 0.4 aqui, o que vai acontecer? Eu abri a ordem de venda. Vamos dar o exemplo dessa operação aqui. Eu abri a ordem de venda, o mercado pegou uma ordem pendente. Se ele for para cima, qual que é o valor que ele vai fechar? 0.8. Se ele voltar, vai ter mais uma ordem pendente aqui de venda. E descer, ele vai fechar aqui. Pegou 3 ordens. Se ele pegar 4 a mais ordens, ele vai fechar 0.4. Nessa configuração que eu deixei aqui, certo? Se eu deixar em true aqui, pessoal, deixar 25%, o que vai fazer? Se o rebaixamento aqui for 25% do valor da minha conta, do balance, ele vai fechar todas as ordens. Mas, pessoal, aqui então a gente fechou essa ordem. Eu vou abrir mais uma de venda, só para vocês observarem aqui que ele não abriu sozinho. Eu tenho que abrir aqui. Por quê? Porque é um assistente, não é um EA totalmente automatizado. Às vezes surgem perguntas de mas ele não está operando assim. 50% é você, 50% é o robô, certo? Vamos lá, pessoal, vamos ver se ele vai fechar essa ordem aqui. A gente fica com o vídeo por aqui. Esse vídeo é só mais um esclarecimento de algumas coisas que podem estar em dúvidas ainda. Temos vários vídeos desse robô nesse canal. Fechou mais uma ordem, pessoal, então a gente fechou aqui 2 ordens em seguida. Sempre opere a favor da tendência. Tá caindo, abro venda. Tá subindo, abro compra. O mercado tá muito lateral, evite operar, pessoal. Façam operações pequenas, certo? Então esse é o hedge simples, estratégia hedge simples. Valeu, fui!